O Parque Tejo, em Abrantes, foi palco para uma ação integrada na Semana Nacional da Desertificação e da Seca, uma organização do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas. Está em causa o combate à desertificação no Ribatejo Interior, projeto liderado pela TAGOS, Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior. A ERTS marcou presença nesta sessão, à altura em que Luís Dias, vereador na Câmara de Abrantes, referiu que a desertificação e o despovoamento têm um prefixo negativo, mas fez questão de referir que há potencialidades que podem ser exploradas. Nós estamos aqui a viver um ambiente jurássico aqui no Parque Tejo, porque temos aqui uma exposição de articulação com o Museu da Lourinhã, que termina agora no final do mês, em que falamos exatamente de algo que já está extinto, não é? E nós não queremos, amanhã, há pouco brincávamos, não queremos que amanhã falemos aqui sobre as questões da desertificação como algo negativo, e eu acho que hoje estamos aqui a falar. De facto, o tema desertificação ou despovoamento tem aqui um prefixo altamente negativo, mas efetivamente aquilo que nós pretendemos é revelar as potencialidades partindo de um estudo concreto que foi feito também pela TAGOS com um conjunto de entidades parceiras, onde a Associação de Agricultores e de Saúde, naturalmente também o engenheiro Luís Damas, e agradeço muito o facto de estar aqui presente e continuarmos a desenvolver este tipo de iniciativas, mas quer para o município de Abrantes, quer concretamente na TAGOS, na pessoa da doutora Conceição Pereira, que é a coordenadora aqui do nosso grupo de ação local, tem sido muito interessante podermos ter a oportunidade não só de acolher esta iniciativa, que agradeço muito ao engenheiro Rui Pombo e à sua equipa, o facto de terem escolhido Abrantes para esta discussão, porque muitas discussões, por exemplo, em redor das questões da qualidade da água do Tejo e da biodiversidade e muitas questões ligadas a esta temática têm sido debatidas aqui neste Parque Tejo. Este Parque Tejo é um parque de turismo, lazer e ciência, como nós costumamos dizer. Há pouco brincávamos também com o nome, parece que andamos aqui perdidos e mandam-nos ali para Lisboa, mas de facto este Tejo é a autoestrada que nos une. De facto isto vem de longe e leva-nos, como dizia o Fernando Pessoa, abre-nos as portas para a América. Mas há aqui um conjunto de preocupações que nos têm assolado ao longo dos últimos tempos, e sobretudo nestas questões mais ligadas ao desenvolvimento rural e à coesão dos territórios, e sobretudo aqui à gestão agora integrada das paisagens, e que é algo que nos deve a todos preocupar. E daí que esta sessão caiu muito bem em Abrantes. Eu, em representação do município, naturalmente, saudando todas as demais entidades que foram parceiras deste projeto, porque são várias e a doutora Conceição vai elencá-las todas, mas é muito importante que nós estejamos sempre aqui de mãos dadas, em estreita sintonia, em estreita articulação, porque as questões da desertificação são questões muito prementes. Obviamente aqui esta palavra seca é uma palavra seca, não é? Isto até dá para brincar com elas, dá para brincar com as palavras, mas de facto são temas muito, muito preocupantes nos dias de hoje. Ontem choveu, hoje parece que também ameaça chover, parece que este verão vem-nos trazer aqui também algum brilho com o incolor da água, e isso é bom seguramente, mas efetivamente aquilo que espero é que nós, através da TAGOS, através do município de Abrantes, através da Associação de Agricultores e através sobretudo das demais entidades parceiras, onde incluímos também aqui a Fundec, do Instituto Superior Técnico, que fez aqui um trabalho muito, muito entusiasmante, que será apresentado aqui hoje também, que seja reflexo não daquilo que um dia foi um constrangimento, mas de facto que seja revelador das potencialidades e, neste caso concreto, das realidades, com aquilo que vamos ver também depois em Valdeferreiros, que é de facto um projeto muito curioso. É um projeto que atrai muita gente, até do ponto de vista turístico, para o nosso território, e nós não podemos dissociar as questões que projetos, e o Luís Damas, costumamos brincar muito com isto, projetos como a Estrada Nacional 2, e nós estamos no coração da Estrada Nacional 2, estamos na cidade que é aquela que é a cidade mais central de Portugal. Isto tem uma importância geográfica relativa, mas não deixa de ser também um fator de atratividade para os territórios. Nós vivemos num país onde a liberdade e a segurança e o bem-estar nos traz grandes vantagens em relação a outros, até do próprio Mediterrâneo, e isso é muito importante que continuemos a aprofundar estas temáticas, que continuemos cientificamente aqui de mãos dadas com o ICNF e com as demais entidades que aqui estão presentes,
e naturalmente também pedir à comunicação social que dê lastro deste tipo de conversas e deste tipo de reflexões, porque de facto estas reflexões são decisivas não só para produzir conhecimento, mas são sobretudo também decisivas para as ações consequentes àquilo que se tem vindo a fazer aqui com o nosso território. Este projeto da TAGS com a Fundec foi bastante entusiasmante porque de facto teve um conjunto de grupos focais, teve um conjunto de intervenientes que foram desde o público estudantil até uma comunidade mais envelhecida, mas de facto as questões do despovoamento e este desígnio demográfico que tanto nos preocupa é bastante relevante. As questões da desertificação, eu peço desculpa pela ignorância, não estou tão habilitado para falar sobre elas, mas o que importa aqui é que as ciências sociais e humanas se unam aqui para tentar produzir conhecimento e termos ações consequentes, que é aquilo que temos vindo a procurar fazer com a TAGS e com os demais parceiros envolvidos no projeto. Portanto, Sr. Engenheiro, muito obrigado por ter escolhido aqui o Parque Tejo. Deixo aqui um convite para uma visita mais atenta, seja com caravana, seja com autocaravana, seja apenas e só para fazer aqui uma viagem aqui no simulador que está aqui ao lado, que faz um percurso com um Zeppelin ou com um Zeppelin de 45 km aqui pelo Tejo e dá para perceber o potencial paisagístico, arqueológico, etnográfico e da própria biodiversidade ligada aqui às questões do Rio Tejo. E, consequentemente, também não podemos deixar de falar aqui da bacia hidrográfica do Tejo e do Rio Zézer, porque também está aqui ao nosso lado. E, portanto, aqui fica um convite para uma visita mais atenta a este espaço, a outros equipamentos culturais que temos no nosso território. E, de facto, isto só faz sentido se estivermos de mãos dadas. E termino agradecendo, naturalmente, a oportunidade de estar aqui na mesa e desejar uma ótima sessão de trabalho para todos, porque tenho a certeza, e eu falo muito, eu peço desculpa, Conceição, tenho a certeza absoluta que as conclusões que saírem daqui de hoje serão muito importantes para as conclusões que estão a ser trabalhadas também neste projeto da semana da desertificação e seca, porque temos que superar a seca juntos, apropriando-me desta premissa, temos que superar a seca juntos, e eu creio que nós temos todas as condições técnicas e humanas para conseguir em conjunto superar estas questões que tanto nos preocupam. Rui Pombo, do ICNF, agradeceu a todos os parceiros que se associaram a esta sessão, dando conta das diversas iniciativas realizadas pelo Instituto. Como sabemos, o Dia Internacional, o Dia Mundial de Combate à Desertificação e à Seca foi assinalado no passado dia 17. O Instituto fê-lo digamos, a inauguração daquilo que é o Observatório Nacional para a Desertificação, mas não quis deixar em termos regionais, também ter a oportunidade de poder desenvolver alguns projetos, ou dar nota de alguns projetos daquilo que tem sido feito em termos regionais. Aqui no caso do LVT, e no âmbito daquilo que instituímos, digamos assim, este ano, e penso que fará sentido manter, instituímos as comemorações da Semana Nacional de Combate à Desertificação e à Seca, e aqui a questão da seca associar-se à desertificação. Portanto, tudo isto se mistura e a realidade está-nos a demonstrar que o tempo acontece mais rápido que aquilo que nós previsivelmente tínhamos ideia. E, portanto, no âmbito desta semana digamos, foi instituída este ano, há várias ações a desenvolver, noutras direções regionais também, e aqui no caso do LVT foi esta sessão que aqui hoje estamos, e que tenho muita expectativa naquilo que vamos ouvir, e depois eu não vou poder acompanhar, peço desculpa, a visita de campo, mas sei que será também muito interessante, também pela demonstração do trabalho que tem sido feito. O Instituto encontra-se num momento de revitalização, de reorganização dos núcleos regionais de combate à desertificação. A minha colega Alexandra é o ponto focal aqui no LVT, portanto tem essa missão. Depois foi já realizada uma reunião do núcleo no início do ano, e serão outras dinamizadas. E, portanto, são estes exemplos, estas parcerias que nós queremos estreitar, que queremos trazer para cima da mesa, e que queremos potenciar naquilo que é a demonstração do que tem sido feito, e que muito nos traz para a realidade do problema no LVT, mas em particular no Médio Tejo.
Como sabemos, as questões ligadas à desertificação não são só climáticas, são também sociais e demográficas, e esse é um problema que eventualmente ainda poderá estar também nas nossas mãos invertê-lo, mas que temos que trabalhar de forma muito efetiva e muito rápida para o fazer. Todos os outros já não está tanto só nas nossas mãos, mas está nas nossas mãos a minimização do impacto e o momento em que os problemas acontecerão com maior gravidade. E, portanto, é este trabalho que temos que fazer juntos, naquilo que é o lema que as Nações Unidas lançaram para este ano, no âmbito da comemoração do Dia Internacional, que é combate à desertificação e à seca terá que ser feito de forma conjunta. Portanto, vamos combater a desertificação e a seca juntos, e portanto é isso que estamos aqui a desenvolver, e portanto a expectativa que temos também naquilo que será apresentado pela TAGOS, que me parece que será bastante interessante para todos ouvirmos, parece-me que fará todo sentido, e teremos que replicar ações deste género no futuro. Obviamente que naquilo que será a dinamização do núcleo regional de combate à desertificação, contamos com todos, com a TAGOS obviamente que sim, também, e no âmbito do plano de ação que vamos estabelecer, iniciativas deste género têm que ser acarinhadas e apoiadas, e obviamente que trabalharemos juntos nesse propósito. Conceição Pereira, técnica coordenadora da TAGOS, deu conta dos objetivos deste projeto, dentre os quais a sensibilização da população local para a desertificação e despovoamento. Nós, sempre que, e no âmbito do PDR 2020 e agora para o próximo quadro comunitário, precisamos sempre muito dos parceiros do ICNF. Nós financiamos projetos no âmbito da 10.211, os pequenos investimentos nas explorações agrícolas, e precisamos muito de parceiros de ICNFs para zonas ardidas e etc., para nos darem os parceiros. E, portanto, fica aqui o nosso segundo repto para o ICNF, que seja um processo célere, que nós consigamos criar esta rede de ajudar os beneficiários no território, para que rapidamente eles consigam ter uma avaliação e nós percebamos também, por um lado, o parceiro das zonas ardidas, mas muitos outros parceiros que são importantes e que junto da Associação de Agricultores fazem sentido, no sentido de percebermos se faz ou não sentido apoiar aquele determinado projeto no que é o vosso entendimento do ponto de vista do combate à desertificação, às condições climáticas, à utilização da água e etc. E, portanto, que este seja um momento de criar um laço estreito para o trabalho. O terceiro fica aqui para todos, sobretudo estão aqui parceiros do território. A TAGOS encontra-se a preparar a nova estratégia, a próxima estratégia para o quadro comunitário que se aproxima e que inclusive nós já estamos a utilizar verbas do regime de transição, e fica aqui o compromisso, quer da TAGOS, quer dos parceiros que aqui estão connosco. Está aqui a Associação de Agricultores, está aqui a TAGOS Valley, está aqui muitos outros que eu entretanto ainda não consegui identificar ou que não puderam estar cá hoje, e portanto nesta rede de parceiros dar conta de que nós vamos colocar esta temática como uma temática importante na nossa próxima estratégia de implementação aqui no Ribatejo Interior. E, portanto, são estes três análises que eu queria deixar desde já, para que elas não fiquem perdidas, antes de começar o nosso trabalho de estrelas. Vamos lá ver se está à altura e, portanto, um bem-aja a todos aqui pela vossa presença e, sobretudo, um bem-aja pelo convite do ICNF para, no âmbito desta semana, nos ter lançado aqui o desafio ao nosso projeto e que muito engrandece o projeto, e também à comunicação social, porque são eles que vão fazer, para já sensibilizar a comunidade para a importância do tema, mas também fazer chegar à comunidade e à sociedade a importância que esta temática tem e o papel que cada um deve ter depois na sua sensibilização e na sua preocupação. A TAGOS é um grupo de ação local, é uma associação de desenvolvimento local, está a completar quase 30 anos de existência no território, é uma associação sem fins lucrativos. A sua área de atuação é os concelhos de Abrantes, Constância e Sardual. Na sua constituição tem associados públicos e privados e, portanto, tem por objetivo haver uma representação setorial do território. E, portanto, está aqui também identificada a sua missão, sendo que é claramente visível de que este tema faz parte do que é a missão da TAGOS de promoção, apoio e realização do aproveitamento das potencialidades do Concelho de Abrantes, Constância e Sardual, tendo em conta o desenvolvimento de todas as suas componentes.
Dar-vos conta também que, e à medida que vai ser feita a apresentação do projeto, houve sempre um intuito muito grande da direção. A direção, sempre que nós falámos e sempre que nós nos envolvemos neste projeto, eles disseram sempre: Conceição, sempre que este projeto for para o território, tem que ser sempre numa perspectiva positiva. Isto era sempre o que eles me diziam. Despovoamento, desertificação, pode ser também e deve ser sempre numa perspectiva positiva. Não vamos olhar para o território como um território deprimido, como um território que está a sofrer. Nós não vamos olhar para o território como um território de oportunidades, em que nos devemos adaptar a essas oportunidades ou em que todos nos devemos de envolver no sentido de fazer criar estas oportunidades. Isto quer do ponto de vista do despovoamento, quer do ponto de vista da desertificação, sendo que a desertificação são questões mais sensíveis, mas foi sempre numa perspectiva que a direção teve de que olhar para o território, o facto de estar um território, não é um território deprimido, é um território que tem muitas potencialidades. Agora, um bocadinho o que é que foi a estratégia da TAGOS para este quadro comunitário, acaba por ser um bocadinho o que é a estratégia da TAGOS no âmbito da sua atuação. São 5 objetivos: combater o êxodo rural e o abandono da atividade agroflorestal, promover a qualidade de vida, valorizar os seus recursos endógenos, dinamizar e proteger o olival e a mancha florestal e estimular a governança local e a articulação em rede. E não são promessas políticas, isto são a atuação da TAGOS. A TAGOS é uma equipa técnica que pretende atuar no território em Abrantes, Constância e Sardual, apoia os seus projetos nestes focos e é sobretudo uma equipa técnica ativa que tem por objetivo deixar a sua marca no território. Relativamente ao projeto que nos faz aqui trazer hoje e nos quais queremos então conversar. Esta parceria, e inicialmente a parceria foi constituída por um conjunto de 5 atividades do território. A TAGOS, enquanto chefe de fila, a Associação de Agricultores, mais dirigida à temática da desertificação, a Escola Profissional de Desenvolvimento Rural, onde tivemos a oportunidade de fazer um ciclo de reflexão com cerca de 80 participantes, no qual o ICNF, a Rede Rural e etc. também participaram, a FAJUDIS, que representa a classe jovem, etc., e é do Conselho de Constância, portanto também procurámos ter aqui a representatividade territorial, e a TAGOS Valley como centro de incubador de empresas, como centro de inovação, que também traria a inovação depois para os projetos que eventualmente venham no âmbito destas temáticas. Foi uma candidatura aprovada pela Rede Rural Nacional, pela assistência técnica, no âmbito do PDR 2020. Os objetivos que nós nos efetivamente propusemos quando fizemos esta candidatura teve a ver então com sensibilizar as entidades e a população local para esta temática, que é uma temática efetivamente muito importante nos territórios. O engenheiro Luís Damas vai ter a oportunidade de falar das questões mais da desertificação e, portanto, eu falarei um bocadinho mais das questões do despovoamento. Refletir então sobre os constrangimentos que o Ribatejo Interior tem. Connosco vai entrar este estudo e esta análise nas escolas sobre qual é que é a percepção de que eles têm no território. Foi feita com a ajuda do Instituto Superior Técnico. Foi o Instituto Superior Técnico que andou a ouvir as escolas, a pensar o que é que eles pensam do seu território, quais é que são as potencialidades. E, portanto, eu gostaria que me fizessem sinal de quando é que nós temos que fazer a ligação ao Instituto Superior Técnico. Já está pronto? Então, se calhar, eu vou só aqui apresentar as escolas e depois passo já para o Instituto Superior Técnico, que se vai ligar a nós, está bem, durante 5 minutos e vai explicar um bocadinho. E, portanto, foi refletir sobre os constrangimentos, foi dar a conhecer aos jovens as potencialidades com o Ribatejo Interior, fomentação de criação de dinâmicas e conhecer boas práticas, que foi com a visita que fizemos em Alcotim e com a visita que fizemos à Espanha, para conhecer boas práticas. Agora, eu ia falar nas atividades do projeto, mas se calhar pedia então à engenheira Ana Paula que entrasse online por videoconferência, aqui, que ela já está pronta e vai explicar. O Instituto Superior Técnico foi quem nos acompanhou nas escolas. E que é Luís Damas, da Associação dos Agricultores dos Concelhos de Abrantes, Constância, Sardual e Mação, centrou-se em dados mais concretos, em especial indicadores relativos com o aumento da temperatura global. Aqui, para vocês verem, 171 anos, o que é que a temperatura aumentou, portanto, nos últimos anos todos sentimos isso, ali as barras vermelhas, portanto, isto aqui tem a ver com a seca e pode ter a ver também com o despovoamento, mas tem a ver muito com
a nossa atividade de cada um por dia. A gente pode dizer que os governos vão fazer isso, mas cada um de nós tem responsabilidades naquilo que está aqui, nesta sessão do aumento da temperatura global. E mais, nós tivemos um alerta que a pandemia, o mundo parou e nós sentimos alguma coisa. A natureza deu-nos respostas. Agora, vocês viram os aeroportos, o que é que está a acontecer? Portanto, nós pensávamos que, e algumas medidas que eram tomadas pela comunidade e pelo mundo, para inverter isto, não há evidências, pelo contrário, toda a gente quer ir de férias e bombar, e bombar, e bombar. Portanto, isto aqui, os governos têm de nos darem algumas regras, mas nós, dia a dia, é que temos aqui que inverter isto e depende de cada um de nós e pronto. Por exemplo, a alteração de andar a gastar gás, óleo e gasolina para a elétrica, o governo já dá incentivos, mas nós também temos que entrar ou na eletrificação ou no hidrogênio, no que for. Ali já é a nossa realidade. Aquela bolinha ali foi onde a gente teve em Alcotim, ali no estado da Espanha, portanto sofre ali como traz os montes, mas o país devia estar ali no amarelo, um cinzento e está todo, no amarelo não, num azul e já está todo assim. Vocês viram ontem, não sei se viram um programa da TVI sobre Santa Clara, da barragem de Santa Clara, e muita daquela água chega ao fim do canal e vai para o mar, não sei se sabem disso. Pronto. Porque foi feita há muitos anos e se eles não consumirem, a água vai para o mar. Santa Clara e toda aquela zona do sul está com problemas de seca evidentes e porque todos os anos chove menos 15% e não há reposição. Nós, a Associação de Agricultores, os agricultores que vocês ouvem, são responsáveis por 70% do consumo de água. Portanto, nós às vezes somos os maus da fita, mas nós existimos porque vocês comem. Não sei se percebem. A gente não produz para nós comermos, mas produzimos para vocês. Portanto, não é os agricultores, somos todos nós. Eu estou aqui a tentar que vocês assimilem que somos todos nós. As alfaces é uma coisa que pouca gente sabe, mas gasta muita água em estufa, mas porque nós comemos a alface. Portanto, isto aqui tudo, porque a indústria gasta 3 ou 4%, nós, o urbano, gasta X, mas todos conseguimos fazer alguma coisa. Só para vos dar um exemplo, também não sei se viram na televisão, já há arroz de regado gota a gota, uma experiência no Ribatejo. Não vai funcionar? Pronto. O arroz é uma das coisas que não gasta água, mas precisa de água por causa da temperatura, para regular a temperatura. Não é o gasto de água, mas precisa de água. Pois ela evapora, mas pronto. Para vocês verem também que na agricultura de antes regava-se muito por alagamento, agora já estão com umas técnicas pivôs e está-se a tentar gastar cada vez menos água, porque a água também tem um custo e água também para pôr nas culturas custa dinheiro. Outra coisa que nós vimos e sentimos nestas visitas que fizemos, fomos a Alcotim, o que é que nós vimos? E algumas pessoas estão aqui e viram muito comigo, que é uma política PAC, que alguns de nós e aqui da parte do ICNF conhecem bem, foi os 2080 e os rúrios. O que é que se fez naquela zona? Plantou-se muita coisa com pinha-manso. Nós ainda vimos lá muito pinha-manso. O que está a acontecer agora, e está o André aqui de uma empresa o que está a acontecer agora é que aqueles projetos eram a substituição da agricultura pobre por área florestal. Naquela situação, se calhar abusou-se muito em pinha-manso, podia-se ter posto azinheiras e sobreiros, mas era a espécie que mais rapidamente dava fruto, sombra e crescia. E dava também alguma coisa porque aquilo a perca de rendimento e os subsídios tinham a ver com o número de árvores que eram viáveis. E ali, como não havia muitos agricultores, depois tiveram que pôr dinheiro porque o número de árvores dos sobreiros e das azinheiras, devido já à seca, não arrancavam, como a gente diz, e tiveram problemas. O que é que está a acontecer? Isto aqui foi uma política agrícola que teve este impacto ali naquela região e está muitos destes projetos a acabar aos 20 anos. O que é que está a acontecer? No meu entender, o Estado português devia dizer assim, não se mexe nestas árvores. O que é que está a acontecer? Houve uma tecnologia
ligada também às alterações climáticas, que é a biomassa. Nós vamos, está-se a cortar aquilo, porque o agricultor já não recebe nada, olha para aquilo e está a cortar raso e está a mandar para queimar. Estava a mandar para o Elva, agora está a mandar, passa aqui algumas... Portanto, são estas medidas, e sempre me disseram, quando eu era pequenino, que o deserto vinha do Saara, vinha para o Alentejo, vinha para o Algarve. Aquelas pinheiras não produzem, mas têm um fator essencial naquela região. Sombra, arrefece o solo, fixação, estava em curva de nível, e isto é uma medida que alguém tinha que dizer àquelas proprietários, dizer assim, vocês têm que manter isto tem um valor para o ecossistema, para o país, paga-se. Mas não. Portanto, isto é para vocês verem, às vezes políticas nacionais podem ter, mas aquele proprietário sente-se que já não tem um compromisso, tem ali um valor, aquilo não lhe produz, mas a sociedade ia beneficiar disto. E alguém tem que ver acima do proprietário e tem que incentivá-los a não fazer isto. Despovoamento. Porque despovoamento e desertificação física está muito ligada. Nós vimos todos os dias porque é que os da África querem vir para a Europa, porque a população deles é muito jovem, não têm empregos, os recursos estão a decapitá-los, e eles não têm recursos e vêm para a Europa, porque aqui tentam que seja uma vida melhor. Excesso de população, nós temos em Portugal falta de população. Despovoamento, eu olho muitas vezes e posso-vos dar todos conhecem, alguns não são de cá, mas em Costa do Castelo. Em Costa do Castelo teve uma utilização há muitos anos de olival, de uma ocupação. Andava lá também um rebanho de ovelhas. Eu lembro disso quando ia ao Castelo. Não conte mais. Não, ver o tainho. Não, eram dos jovens que iam namorar, pronto. Mas aquilo tinha uma ocupação. Aquela estrutura, e quero que vocês também pensem nisto. Aquilo é uma encosta, e também podemos olhar ali para a encosta toda voltada a sul do Tejo, onde estava a lixeira, e aquilo também tinha olival, por baixo do liceu também, onde os agricultores construíram socalcos em pedra para fixar. Começou a ser falta de mão de obra, aqueles sítios inclinados não conseguiram se mecanizar, abandono. O que é que vem naquela encosta do Castelo e naquela? O abandono trouxe incêndios. Pois é um ciclo, porque está sempre, não há ocupação de solo, com uma agricultura que reduz o risco de incêndio, portanto, e aquilo é abandonado e todos os anos arde. Ali arde, uma explicação, e todos nós que lá passamos, depois de inverno, o que é que lá temos? Temos barreiras a cair. Porquê? Porque o sol fica sem proteção, vem a chuva. Portanto, isto só para verem aqui um exemplo de um abandono de um território que tinha um uso e que ali não podia ser mecanizado, não se podia usar máquinas, tinha que ser manual ou com animais, mas também não queremos que as pessoas continuem naquelas condições de trabalho. Agora vocês dizem assim, manter aquilo ou ter 1 hectare ou 2 de olival intensivo, produz o mesmo do que aquela encosta toda. Gente, temos que alimentar o mundo, como eu há bocado vos disse. Temos é que fazer escolhas. Agora, aquele olival, se calhar, consegue ter um nicho de mercado, porque é oliveiras com 100 anos, é a galega, se for feita com um tipo de extração de azeite, pode ter uma qualidade que talvez pague. Mas isso são os tais projetos locais que nós temos que desenvolver.